Imaginemos olhar para o tapete da nossa própria casa de banho e, em vez do tecido familiar de sempre, o cérebro enviar um sinal de alerta vermelho informando que aquilo é, na verdade, um poço sem fundo. Um buraco autêntico no meio do chão. Exato, um abismo. E nesse preciso momento de pânico, alguém que amamos tenta empurrar-nos lá para dentro. Quer dizer, como é que reagiríamos? Lutaríamos pela vida, claro. Gritaríamos. Pois, hoje vamos fazer uma análise profunda aos materiais da série Perguntas Difíceis, criados pela equipa do Sítio da Luz. Vamos perceber porque é que a tão famosa guerra do banho no cuidado sénior não tem absolutamente nada a ver com teimosia. Nem perto disso. Pois não. O nosso objetivo hoje é abraçar quem nos ouve, desconstruir esta recusa diária à higiene básica e, no fundo, partilhar ferramentas que devolvem a paz a uma rotina que deixa tantas famílias à beira da exaustão. O nível de fadiga de quem tenta manter a dignidade e a saúde de um familiar mais velho é muitas vezes invisível para o resto da sociedade. Há um peso duplo aí. O cansaço físico e a carga emocional, certo? Exatamente. O cansaço da tarefa em si e a carga emocional de estar num conflito constante com alguém de quem se cuida. E os materiais do Sítio da Luz apontam para uma urgência. Precisamos de parar de classificar a recusa da higiene como um capricho. Porque quando olhamos para a situação através dessa lente, estamos a falhar redondamente o diagnóstico. Sem dúvida, estamos a ignorar a verdadeira dor. Para tentar visualizar esse diagnóstico falhado, ocorreu-me o que acontece com os nossos computadores. Boa analogia. Sim, às vezes o sistema bloqueia e aparece no ecrã um código de erro inexplicável. Gera uma frustração imensa, tentamos fechar a janela à força, reiniciar a máquina, mas o comportamento repete-se. Pois, volta sempre ao mesmo. Exato. A máquina não decidiu revoltar-se contra nós, não é? Aquele código irritante é o sistema operativo a cortar processos porque detectou uma falha de segurança fatal. Nós olhamos para esse erro e só vemos o ecrã congelado, o transtorno imediato. Mas por trás, o processador está a tentar evitar um colapso total do hardware. E o cérebro humano faz rigorosamente o mesmo. Portanto, a agressividade é o código de erro. Nem mais. A recusa agressiva, o choro ou o fechar da porta da casa de banho são esse código. A tendência natural, devido ao stress de quem cuida, é tentar forçar a reinicialização. Insistir, argumentar. Sim, arrastar a pessoa para a água. E o que a filosofia do Sítio da Luz propõe é que o papel do cuidador se transforme. Em vez de ser a pessoa que impõe a rotina, passa a ser o técnico que lê o código e tenta perceber qual é a vulnerabilidade que o sistema está a tentar proteger. Faz todo o sentido. E a primeira vulnerabilidade a investigar, segundo os dados, nem sequer é a demência, o que me surpreendeu. Pois, muitas vezes a família assume imediatamente um declínio cognitivo drástico. Assumem que a pessoa já não regula bem. Sim, é o primeiro pensamento. Mas o passo inicial recomendado é analisar o ambiente físico. Um espaço que, para um adulto saudável, é apenas funcional. O problema é que o conceito de funcionalidade muda drasticamente com a perda de capacidades motoras. Repara, o poliban, os azulejos brilhantes, o chão molhado, são elementos banais para nós. Claro, não pensamos duas vezes antes de entrar. Mas para um corpo envelhecido, com os músculos enfraquecidos e o equilíbrio comprometido, entrar num poliban molhado aciona um alarme instintivo. O cérebro avalia aquele espaço como uma ameaça de morte iminente. Uau! Uma ameaça de morte. Literalmente. O medo da queda não é apenas uma ansiedade ligeira, é um terror paralisante. O instinto de preservação da nossa espécie sobrepõe-se a qualquer convenção social sobre estar lavado. Pois a biologia ganha sempre. E, além da arquitetura do espaço, reparei numa explicação biológica nas fontes, que muda completamente a perspectiva. O desconforto térmico. Muito importante. Nós associamos o ar fresco ao despir a roupa antes do banho, a um pequeno arrepio que passa em segundos. Mas o corpo de um idoso já não processa a temperatura dessa forma, pois não? Não de todo. A arquitetura da própria pele sofre alterações profundas. Com a idade, a camada de gordura subcutânea diminui drasticamente. Que é o nosso isolamento térmico. Exato. Além disso, a circulação periférica torna-se mais lenta. Ou seja, o ar fresco não causa apenas um arrepio. O choque térmico ativa os receptores de dor na pele de uma forma muito mais intensa. Sério?
torna-se mesmo doloroso. Muito. O próprio impacto das gotas de água do chuveiro, que nós achamos ser uma massagem relaxante, pode ser sentido por uma pele fina, como milhares de agulhas a perfurar o corpo. Ninguém se submete a uma agressão física diária de forma voluntária. Pois, ninguém faz isso. O corpo está a sinalizar dor extrema e a pessoa reage. Mas se a barreira física já é um obstáculo gigante, a dimensão emocional que o sítio da luz explora traz uma camada ainda mais pesada. A depressão geriátrica, certo? Sim. A apatia surge muitas vezes como um sintoma silencioso. Aquele já nada vale a pena. Isso faz com que a higiene deixe de ter qualquer significado. E há a questão da perda da autonomia, que os textos descrevem de forma brilhante. É uma perspectiva muito profunda. Retrata a recusa não como um ataque ao cuidador, mas como a última defesa da dignidade. O não é a única ferramenta que lhes resta para manter o controlo. A empatia exige que tentemos calçar os sapatos de quem passou 70 ou 80 anos a ser o dono absoluto das suas decisões. A transição para a dependência é uma ferida aberta. É um golpe duríssimo. E o momento do banho é onde essa dependência se torna inegável e crua. Envolve ser despido por outra pessoa, muitas vezes o próprio filho ou filha, e ter o corpo exposto, manipulado. A quebra de privacidade é total. É a admissão absoluta da vulnerabilidade. Negar esse processo é uma tentativa desesperada de preservar uma fronteira pessoal, de dizer que ainda decidem o que acontece ao próprio corpo. Isso levanta um dilema ético terrível para quem cuida em casa. Por um lado, sabemos dos riscos reais, não é? Infecções cutâneas, problemas de saúde. Claro, a intenção de quem força o banho é puramente amor e proteção. Mas será que nesta busca por asepsia física, o cuidador está involuntariamente a esmagar a saúde emocional que ainda sobra ao idoso? É o grande desafio. O cuidador foca-se no que é mensurável. Uma pele limpa, prevenção de feridas, mas a integridade psicológica é invisível. E fica destruída no processo. Sem dúvida. Forçar a nudez e submeter alguém a uma lavagem contra a vontade gera níveis de angústia enormes. Uma ruptura relacional que pode ser muito mais prejudicial a longo prazo do que o risco de saltar um banho num dia específico. Pois, o verdadeiro cuidado exige equilibrar a balança. Reconhecer a dor intangível da humilhação é o primeiro passo para começar a adaptar a estratégia, em vez de simplesmente forçar a rotina cega. Mas olha, se a vergonha e o medo da dor já geram este nível de resistência num cérebro são, imagine que o cenário descampe por completo quando a demência entra na equação. Totalmente. Porque aí as regras da realidade alteram-se. E é aqui que os dementes abordam conceitos neurológicos fascinantes. Eu reparei no termo agnosia e confesso que a lógica não me pareceu imediata no início. É um conceito complexo, sim. Porque se a pessoa tem os olhos saudáveis, se a visão mecânica está impecável, como é que o ambiente da casa de banho se transforma numa alucinação aterradora? Porque a visão não acontece nos olhos, acontece no cérebro. Como assim? Os olhos são apenas a lente da câmara que capta a luz. Quem processa essa luz, quem traduz as cores, o contraste e a profundidade, é o córtex visual. Na demência, esse software de tradução começa a falhar criticamente. É o tal erro de sistema. A agnosia visual significa que a pessoa vê o objeto, mas o cérebro não consegue reconhecer o seu significado ou a sua estrutura. O tal tapete escuro não muda de forma física. Mas o cérebro deixa de entender o que é. Nem mais, o cérebro não processa o contraste entre o tapete escuro e o chão claro como superfícies planas. O software avaria e diz, atenção, há uma quebra abrupta na superfície, isso é um abismo. Que assustador. Uma poça de água no chão reflete a luz da lâmpada, certo? Na demência, deixa de ser água e passa a ser interpretada como gelo escorregadio ou vidro cortante. Uau. O mesmo deve aplicar-se à audição. O barulho do chuveiro não é processado como água a correr. De todo, o som da água a bater numa banheira vazia sofre uma distorção brutal. O filtro neurológico que nos diz que aquilo é inofensivo desaparece. Então soa quê? É amplificado e interpretado pelo cérebro como um ruído industrial agressivo ou uma cascata violenta prestes a inundar a sala. É uma sobrecarga sensorial constante. Isso explica o erro fatal que a maior parte de nós comete. Recorremos à lógica. É o nosso instinto. Dizemos, olhe para baixo, é só um tapete, a água está quentinha. Mas perante um cérebro que não processa a lógica, tentar usar a razão deve ser interpretado como um ataque, não é?
Completamente. A lógica é o combustível que transforma o pânico em agressividade. A realidade neurológica do idoso é absoluta para ele. Ele está a ver o abismo. Ele ouve mesmo aquele barulho aterrador? Sim. E quando o cuidador nega essa realidade e empurra a pessoa para a frente, o idoso sente-se invalidado. Pensa, esta pessoa que devia cuidar de mim está a ignorar o perigo óbvio e quer atirar-me para um buraco. A confiança evapora-se num segundo. Sinais de terror. Como é que se faz a higiene sem entrar num conflito violento todos os dias? As fontes do Sítio da Luz delineiam táticas muito precisas para contornar isso. E a primeira é só uma mudança de vocabulário. Eliminar por completo a palavra banho, certo? Sim, banir essa palavra do dia a dia. A linguagem funciona como um gatilho para a memória associativa. A palavra banho já está ligada ao frio, à invasão de privacidade, ao barulho. O cérebro antecipa a ameaça, mal ouve a palavra. E, imediatamente, dispara a resposta de stress. A sugestão é alterar a abordagem para vamos refrescar as mãos ou preparei uma água agradável para os pés. Isso fragmenta a tarefa, não é? Fica menos monumental. Muito menos. E foca no conforto, não só a uma ordem clínica que a pessoa tem de acatar. A outra tática focada na autonomia que me deixou muito intrigado. A escolha limitada. É uma ferramenta fantástica. Mas preciso de perceber como funciona no cérebro, porque dar escolhas a alguém que não reconhece a própria casa, isso não é a receita ideal para causar um curto-circuito mental e aumentar o stress. Parece contraintuitivo, mas a chave está na diferença entre uma escolha aberta e uma escolha limitada, e nas áreas do cérebro que usamos para cada uma. Explica-lhe isso melhor. Se perguntares o que queres fazer agora, estás a exigir que a pessoa aceda ao lobo frontal, é a área do planeamento. Na demência, essa área está severamente danificada. Fazer uma pergunta aberta gera ansiedade perante o vazio. Precisamente, mas ao apresentares uma escolha limitada, como preferes a toalha azul ou a branca, estamos a usar outro caminho neurológico. Qual? Apelamos diretamente ao córtex visual e às preferências imediatas, que costumam estar muito mais intactas. A pessoa olha e escolhe o que lhe agrada ali no momento. E a genialidade é que o cuidador não está a colocar em causa se a higiene vai acontecer ou não. Exato, o plano já está traçado. O que acontece é a devolução da ilusão de controlo. Escolher a toalha azul exige pouco esforço, mas restaura a agência da pessoa. Desvia a atenção do medo. É quase uma engenharia comportamental. E por falar nisso, a manipulação do ambiente físico é outro ponto forte das recomendações. Sem dúvida, preparar o espaço antes de tudo. O Sítio da Luz fala em aquecer bem a casa de banho, evitar sons bruscos e usar luzes mais suaves. Isto tem o objetivo direto de baixar o cortisol, estou certo? Claramente, o cortisol é a hormona do stress. Entrar numa casa de banho fria, com luzes brancas de hospital e água a fazer eco, é carregar no acelerador do stress. O corpo fica pronto para lutar. Fica. Mas ao aquecer o ambiente e colocar uma luz quente, sinalizamos que o perigo passou. Ativamos o sistema parasimpático, que é o travão do corpo. A respiração abranda e a pessoa relaxa. O cérebro registra o espaço como um refúgio. Mas as fontes são muito honestas sobre uma coisa. Mesmo com tudo perfeito, a crise pode acontecer. Pode. A demência é imprevisível e a recusa extrema pode instalar-se na mesma. E aqui entra a recomendação que considera dica de ouro. A higiene à bacia. É uma forma de dizer que a paz vale mais que o método, não é? É vital desconstruir o perfeccionismo. O banho de chuveiro completo é uma construção cultural nossa. Não é lei biológica. A higiene rigorosa pode ser feita por secções. Com tranquilidade. Sim, com água morna, sabão adequado, com o idoso sentado na beira da cama, podemos lavar partes do corpo em dias alternados, sem forçar o ambiente hostil da casa de banho. Porque o objetivo clínico é evitar infecções, mas o objetivo humano é não transformar o cuidador num monstro, certo? O chuveiro não justifica destruir a relação. Nem pensar. E o impacto dessa destruição afeta profundamente o familiar que cuida. O desgaste de gerir luzes, medir palavras, falhar, preparar a bacia. A exigência é esmagadora. Pois é. O resultado a longo prazo é o colapso do cuidador. O familiar transforma-se de forma insidiosa naquilo a que chamam o polícia da higiene. Corrói os laços mais profundos. O cuidador acorda logo em alerta, a antecipar a batalha. E a interação passa a ser só ordens e repreensões. A frustração é mútua. O idoso olha para o filho e já não vê o filho, vê um guarda prisional. Exato.
A casa torna-se um campo de batalha e o afeto dá lugar a um ressentimento crónico de parte a parte. É exatamente aqui que as equipas especializadas, como as do Sítio da Luz, revelam o seu verdadeiro valor. Eles têm instalações seguras, musicoterapia, mas a grande mensagem é outra. É a permissão para delegar. Sim, não é apenas eles sabem dar bem melhor, é permitir a delegação do desgaste. Um profissional traz a técnica, mas acima de tudo traz neutralidade emocional. A recusa de um idoso perante o enfermeiro fardado é gerida como um sintoma, sem a bagagem familiar. Claro, o enfermeiro não sente a mágoa que um filho sente ao ser rejeitado pelo pai. A farda absorve o embate. Absorve por completo. Delegar tira o alvo das costas do familiar. Permitir que alguém trate da logística para que a pessoa possa voltar a ser apenas o filho. Voltar a ter espaço mental para se sentar no sofá a ouvir música com o pai, sem o ambiente estar envenenado pela hora do banho. O autocuidado não é um atestado de fracasso, pois não? De todo. Reconhecer que a relação está a ser destruída por tarefas logísticas e procurar ajuda é a maior prova de dedicação possível. Pedir apoio é proteger a relação afetiva. É a manutenção do amor possível. Bem, para resumir o que exploramos hoje. Quando a recusa aparecer, procurem o código de erro. Pode ser o terror visual, a dor do frio. Exato. Evitem a argumentação lógica, que só gera mais pânico. Adotem a empatia da escolha limitada com a toalha azul ou branca. E manipulem o ambiente. E abdiquem do perfeccionismo. A bacia de água quente vale muito mais que a guerra do chuveiro. Sem dúvida. Para quem nos ouve a caminho do trabalho ou a tentar ganhar 5 minutos de paz no carro, a exaustão que sentem é válida e não estão sozinhos. O cuidado nunca foi sobre ser infalível. Nunca mesmo. Antes de fecharmos e refletindo sobre como uma simples poça de água dita o nosso terror à medida que envelhecemos, deixo uma pergunta para pensarem. Venha ela. Com o que sabemos hoje sobre o declínio visual e neurológico? De que forma é que devíamos começar desde já a alterar o desenho das nossas próprias casas para garantirmos que elas protegem a nossa dignidade no futuro, em vez de se tornarem nas nossas armadilhas? Uma reflexão fortíssima para terminar. Fica a reflexão para quem nos ouve. Obrigado por acompanhar este nosso mergulho profundo e até à próxima.